Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Mais uma vez aqui, Pastor Jefferson Santos, e nós estamos de volta para mais um tempo de aprendizado, de meditação e reflexão com base na Palavra de Deus, tomando a Palavra de Deus como base para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa existência. Eu quero desejar a você um bom dia, carregado de paz, de graça, de força de Deus, e que o Senhor, em Cristo Jesus, possa proporcionar ao seu coração aí um tempo maravilhoso, que você cresça e somente cresça a partir daquilo que o Senhor tem para compartilhar com a sua vida, com a sua história e com o seu coração neste tempo. Nós vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir do verso 1 ao verso de número 10. E ao lermos esse texto, nós estamos iniciando uma série de reflexões que terão por base a vida e obra de Jesus. E eu vou estar começando pelo final, praticamente, né? Ou pelo aparente final, melhor se expressar dessa forma. Porque o que parece para os discípulos aqui, entre o capítulo 13 e o capítulo 17 ser um final, e isso parece que para eles vai explodir na mente deles, lá no capítulo de número 20, quando eles se trancam, né, em um determinado lugar, na verdade não era o fim, era apenas o começo de toda uma nova temporada, de toda uma nova fase que o Senhor Jesus iria imergir a vida desses discípulos a partir daí. Então eu quero com carinho olhar com você o capítulo 13. Nós vamos começar aqui fazendo uma sequência de estudos e vamos dividir isso até o final do ano aí em etapas. É claro que um dia ou outro nós vamos estar ministrando algum outro assunto, mas eu quero aproveitar esse segundo semestre deste ano para a gente pensar bastante sobre Jesus. E eu vou falar sobre os últimos ensinos de Jesus. E aí a gente vem depois observando os seus milagres, os seus ensinos e, consequentemente, sua encarnação, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. E vamos levando em consideração aí muitas coisas importantes, se o Senhor nos permitir irmos até o final deste ano meditando na palavra de Deus dessa forma. Então, João no capítulo 13, a partir do verso 1, diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, já tendo o adversário insinuado no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, o texto diz assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não o sabes tu agora, mas o saberás depois.
Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. São palavras de Jesus e ações de Jesus que marcam o que entendemos como parte dos últimos ensinos de Jesus aos seus discípulos. Jesus tirou esses discípulos do ambiente do uso da autoridade, do poder que ele havia concedido a eles. Porque ele deu a eles poder. Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 9 também registra. Ele deu poder, ele enviou com poder, ele mandou que eles usassem esse poder, só que agora Jesus está tirando eles deste ambiente de quem tem autoridade para expulsar demônios, para curar doentes, para fazer milagres, e está trazendo esses discípulos para um outro ambiente, que é um ambiente onde tudo aqui vai se revelar como decisivo para tudo que os discípulos de Jesus iriam realizar. E ainda que todas as coisas aqui estejam sendo feitas por Jesus, e na medida que são feitas por ele, ele também está revelando, e o próprio João faz questão de revelar isso na narrativa, ele está revelando as ações do Pai. Fica claro que ele tem como meta, como objetivo, atingir os discípulos e gerar no coração deles um outro entendimento que vai além daquele poder, daquela autoridade, de todas aquelas coisas vividas anteriormente por eles. Porque aqui nós não estamos falando de um grupo de pessoas desacostumado com o sobrenatural. Não. Estamos falando de gente que durante 3 anos e meio foi se achegando a Jesus e aprendeu a se acostumar com o sobrenatural. Tanto é que os milagres de Jesus, para os discípulos, já não causavam tanto impacto e tanto espanto. O que vai causar espanto a eles é Jesus trazer a eles uma coisa nova, que ele ainda não havia realizado. Como, por exemplo, lá em Marcos, no capítulo de número 4, versículo de número 35 diante, quando Jesus foi para a região de Gadara, naquele barco com os seus discípulos, e aquela tempestade se formou e se levantou ali contra aquela embarcação. Jesus vai lá e repreende o mar, os ventos. E isso causa um espanto nesses discípulos, dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas os milagres eles já estavam acostumados. Assim como outras ações de Jesus, os ensinos de Jesus. Quanto à vida e às relações, eles estavam se acostumando com tudo que no ambiente onde Jesus estava com eles era formado. Mas eles vão começar, a partir daqui, a perceberem uma outra coisa, e eles vão começar a dar passos para um outro caminho a partir desse capítulo 13. Eu digo para um outro caminho que não é outro, porque no capítulo 14 Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
Mas eu digo outro caminho que não é aquele de quem tem autoridade para curar enfermos, expulsar demônios. O que a Bíblia diz em Lucas capítulo 10 que trouxe um impacto ao coração desses discípulos? Você se lembra muito bem que eles disseram, olha Jesus, os demônios estão sujeitos a gente e tudo. E era uma coisa extraordinária para eles naquele momento. Só que agora eles estão sendo convidados para uma outra experiência nessa caminhada com Jesus, nessa vivência com Jesus, nesse trajeto com Jesus. E Jesus sabe disso. Que o que está proposto aqui como seus últimos ensinos fará uma diferença muito grande na vida desses discípulos. Uma vez que eles assimilarem isso e preste atenção, isso vai custar muito tempo, vai custar um bom tempo. Que eles não vão assimilar isso da noite para o dia. Até porque havia na mente desses discípulos e no coração deles uma ideia construída acerca de Jesus. E eles só revelam isso quando Jesus está prestes a ascender aos céus. A Bíblia dá testemunho que nesse diálogo, nessa interação com Jesus, eles vão fazer uma pergunta sobre a restauração do reino a Israel. E isso vai fazer com que o próprio Jesus, olhando para esses discípulos, os desperte e os traga um despertamento para que eles possam entender que essas coisas não estão como parte do bojo doutrinário de Jesus com relação a esses discípulos. Ou seja, Jesus está deixando claro ali em Atos 1 que ele não chamou esses discípulos para ficarem preocupados excessivamente com essas coisas que envolvem ou envolviam a política da época, o poder da época, o trono da época com relação ao povo de Israel. Jesus está deixando claro que ele chamou esses discípulos dele para serem canais, instrumentos, como luz, como sal. Não é qualquer coisa, não é alguma coisa. Eles são representantes de Jesus. E eles precisam levar isso em consideração, porque todo o trajeto deles daqui para frente vai depender desse entendimento, dessa percepção, desse olhar. Senão eles vão viver aí grandes impactos e embates, como já estava proposto pelo Senhor no caminho. Porque Jesus falou a eles de injúrias, de perseguições e de outras coisas, e eles não estariam prontos se eles não assimilassem estas verdades. Quanto à sua identidade, quanto àquilo. Mas eles tinham uma ideia construída na mente deles acerca de Jesus. E isso vai se formando, claro, com base na manifestação desse poder, dessa autoridade. Jesus ressuscitou mortos na frente deles. Jesus fez coisas tremendas, extraordinárias. Então isso traz um impacto e há uma construção. Há uma construção. Essa construção nos leva a pensarmos bastante. Porque eles estão com esse olhar e dentro deles eles vão começar a deixar claro para Jesus que eles não aceitam muito essa ideia de Jesus estar se despedindo deles, que é o que ele está começando a fazer aqui. Você sabe que quando Jesus falou da sua própria morte, Mateus capítulo 16, versículo 13 a 19, os discípulos dele ficaram ali inquietos. Que história é essa de que o Senhor vai nos deixar, vai morrer? E inclusive Pedro colocou-se diante de Jesus e disse nada disso.
Eles apresentam por causa dessa ideia construída como gente resistente. Sabe, aquelas pessoas que olhariam para Jesus e diriam, eu vou lhe agarrar, e nem o propósito pelo qual o Senhor se manifestou, o Senhor vai cumprir, não. E queriam agarrar Jesus, segurá-lo, prendê-lo, amarrá-lo, vem cá. Pastor, amarrar Jesus, sim, até a mãe e os irmãos dele quiseram fazer isso. Em um momento que ele estava pregando, e foi muito intenso naqueles dias, pregando. Eles quiseram fazer de tudo com relação a Jesus. Quiseram fazer de tudo com relação a ele. E vão descobrir que as coisas não são bem assim. Que o que está determinado, estabelecido, pensado, projetado, acordado no secreto conselho de Deus se cumpre. Nesse secreto conselho, não é, onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo que é acertado, estabelecido, tem que se concretizar. Então os discípulos de Jesus estão já com essa ideia construída, de modo que eles não querem deixar Jesus ir. Tem gente que, como Pedro, diz para ele, eu vou contigo até o fim. E não vai. Jesus vai deixar claro para eles, vocês todos vão me deixar. Mas não tem problema, gente. Tem que se cumprir. São resistências que Jesus acha no caminho, como, por exemplo, com João Batista. Olha, eu vim para tu me batizar. Que história é essa? Que o Senhor veio para que eu lhe batize? Não, isso jamais pode acontecer. Eu é que devo ser batizado por ti. Eu é que devo receber do que tu tens para dar. Tu és a fonte. Eu sou o cano por onde a água passa. E aí Jesus vai e diz, João, fica tranquilo. Tem que se cumprir a Escritura. Então vamos lá. Vamos lá. Mas você vai perceber essa resistência. Isso no caminho ele encontra. Ele disse, olha, eu andei aí em Israel e não achei a fé que eu procurava. Eu vim achar aqui, ó, nessa Cananéia, que está com a filha possessa, que precisa de liberdade. Então você vai olhando para Jesus, a partir desse momento, você vai olhando para Jesus, e começa a perceber que nos discípulos dele há há uma ideia que está construída. Agora, essa ideia não está alicerçada no todo dos ensinos de Jesus e das ações de Jesus. É com base nessa autoridade. Olha aí. Ele fez milagres, ele faz milagres, ele fala com autoridade com relação aos religiosos que chegam para confrontá-lo. Tem uma série de coisas que a gente vai perceber no decorrer desses estudos que a gente vai fazer durante todo esse segundo semestre do ano e durante os dias que o Senhor nos dê graça para fazê-lo. Mas chega aqui aquilo que eu chamo de os últimos ensinos de Jesus. Eu chamo nesse momento que eu estou pregando aqui. São os últimos ensinos dele. E como são os últimos ensinos de Jesus? Jesus está com eles um pouquinho antes da festa da Páscoa. Um tempo antes da crucificação, um tempo antes dele ser exposto e sofrer todo o vilipêndio que ele vai sofrer, toda pressão psicológica, emocional, espiritual que ele vai sofrer. Toda exposição que ele vai sofrer pela via dolorosa. Jesus estando e está ciente de tudo isso, ele começa aqui a fazer uma coisa diferente. Ele começa aqui a agir de uma forma diferente. Ele começa aqui a trabalhar de uma forma diferente. Ele começa aqui a atuar de uma forma diferente. Ele começa aqui,
antes da Páscoa, a dar os seus últimos ensinos e entre esses ensinos que ele vai dar aos discípulos, ele começa a ter uma ação com base nas informações que João está apresentando para a gente aqui. Porque quais são as informações que João nos apresenta a partir desse capítulo 13? Quais são as informações? Nós poderíamos estar enumerando aqui. Olha aí no capítulo de número 13, a gente fazendo essa exposição. No capítulo de número 13, a partir do verso 1, veja o que diz o texto sagrado. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. João nos informa que Jesus estava ciente, Jesus estava agindo consciente. João nos informa que Jesus estava certo de que as coisas que tinham que acontecer estavam próximas para acontecer. O que nos leva a entender que Jesus não é alguém desligado do seu tempo, ele é alguém que está profundamente conectado e ligado ao seu tempo. Ele começou dizendo a Maria, lá em João capítulo de número 2, mulher, ainda não é chegada a minha hora, mas aqui ele está sabendo de que a hora dele está chegando. Lá no capítulo 17, nós vamos ver depois, ele também vai dizer, é chegada a minha hora. Ele está profundamente conectado com o seu tempo. O tempo não só de exaltação que ele viveria, porque olhando para Filipenses capítulo de número 2, a partir do verso de número 6 até o verso 9, Paulo faz questão de dizer que Jesus foi exaltado pelo Pai. E ele, na oração sacerdotal, em João 17, ele também vai nos convidar a essa reflexão, dizendo na sua própria oração, Pai, glorifica o teu Filho com a glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Então ele está ligado a esse tempo, ele não está desconectado desse tempo, ele está ligado, ele está envolvido, ele está, eu vou usar uma linguagem mais atual, ele está antenado com este tempo. Ele sabe onde o seu tempo, do ponto de vista humano, do ponto de vista físico, carnal, ele sabe que este tempo, eu estou usando aqui essa linguagem para você entender melhor, mas ele sabe que esse tempo para ele tem um começo e aparentemente, eu torno a dizer, aparentemente tem um fim. Porque isso é a visão que os discípulos a princípio vão ter. Depois vem a ressurreição, a revelação e outras coisas que Jesus vai fazer diante deles, que eles vão ficar assim, de boca aberta. Mas até então, para eles, é só olhar para João capítulo 20, você vai perceber que eles têm essa ideia de que chegou o fim, acabou, pronto, acabou. Cremos, andamos, aprendemos, ouvimos, mas terminou, ele morreu, pronto. E aí eles mesmos começam a colocar um ponto final naquilo que Deus não colocou um ponto final. Então, Jesus também nos mostra que ele está totalmente ligado a esse tempo por isso. Porque senão ele seria, preste bem atenção, porque isso é uma lição para a vida. Ele seria regido durante todo o seu trajeto de vida pelo olhar, o pensamento, a opinião e a influência de outras pessoas. Porque como homem, ele é Deus encarnado. Mas como homem, ele teve fome, ele teve sede. Ele se sentiu, sabe, na necessidade de ter alguns bons amigos. Ia na casa de Marta, de Maria, de Lázaro, sentava lá, comia do jantar que Marta fazia, desfrutava das lágrimas sinceras de Maria, do beijar dos pés, essa coisa de reconhecimento, de valorização. Ele lidava com Lázaro, tendo Lázaro como aquela companhia
que proporcionava a ele um bom papo, um bom diálogo, era algo gostoso. Então ele viveu isso. Então, como homem, ele tem sede e lida com isso. Então ele sofreria as influências. Não pense que a tentação dele é a tentação que você vive no seu dia a dia. A tentação que você vive em níveis e áreas e diversos níveis, em diversas áreas da sua vida. Está lá, Mateus capítulo 4. Ele foi tentado, olha, eu te dou poder, te dou isso, te dou aquilo, olha, faz isso, age assim. E se ele não está antenado, se ele não está ligado com o tempo, ele se permite. Humanamente falando, é claro que Jesus não seria jamais vencido nisso, ele sabia qual era o propósito dele. Mas eu estou aqui deixando isso como lição, para que não se sofra a influência. Porque você vai ter pessoas querendo dizer a você o que fazer, como fazer, de que jeito fazer, sendo que o princípio do chamado de Deus não está nelas, está em você. Você é a revelação. Você carrega a revelação, carrega a palavra, carrega a promessa, está em você, e você que sabe. O momento de começar, o momento de terminar, o momento de abrir, o momento de fechar, o momento de ir e o momento que você deve recuar. Porque você em Deus está totalmente, profundamente envolvido com o tempo que ele estabeleceu para a sua vida. É por isso que quando se diz de Jesus, da visão paulina, Paulo diz que Jesus se manifestou na plenitude dos tempos. Eu sei o que isso quer dizer. Mas eu quero aqui apenas que você compreenda que ele está ligado ao tempo. Isso é uma primeira informação que João nos traz, importantíssima para que tudo que a gente vai estudar daqui para frente venha à nossa mente e ao nosso coração e fique enraizado. Porque é o Evangelho de Jesus que precisa estar enraizado na vida da gente aqui. Então, ele está ligado com o tempo. A mãe tinha, em alguns momentos, eu digo Maria, ela tinha em alguns momentos aquele olhar de quem diz, meu filho está aí pregando o tempo todo. A Bíblia diz que ela juntou-se junto com alguns irmãos de Jesus e foram lá com cordas, vamos amarrar, ou com outro tipo de objeto para tentar, ou de recurso para poder tentar prender Jesus. Ele deve estar fora de si, ele não para de pregar, não come, ele não faz, ele está ali ligado, pregando. E era o que Jesus estava fazendo continuamente, constantemente. Então foram lá, tentaram, e Jesus diz, eu não vou entrar nessa não, eu vou ficar no propósito, e fica ligado com o tempo. Seria a influência da mãe. Imagine o que seria a influência dos próprios irmãos. Lá no texto aí de João, no capítulo de número 7, por exemplo, os irmãos disseram para ele, olha, aparece na festa que vai ter ali, coloca a tua cara lá, chega lá na frente de todo mundo, faz milagre, a tua popularidade vai começar a aumentar assustadoramente, vai ser de um impacto muito grande, até porque se você nasceu para esse propósito de ser honrado em Deus e por Deus, então para aí. Tu vais arrebentar, Jesus. Vai lá. Ele olha e diz, gente, não é chegada a minha hora, não. E isso dá um impacto, traz um impacto ao coração daquelas pessoas que estão convivendo com ele, porque ele não é regido pela influência delas, ele é regido por essa conexão com o Deus do céu que estabeleceu o tempo para que todas as coisas se cumpram conforme o que já foi acordado no seu secreto conselho. Uma segunda coisa que João destaca e traz como informação nesse capítulo de número 13, eu já destaquei ela em outro momento aqui com vocês, mas vale a pena
reprisar aqui, glória a Jesus. Então, nesse capítulo de número 13, você vai perceber o texto deixando claro para a gente aqui, ó, que ele sabia o tempo e sabia que neste tempo ele havia, olha que coisa interessante, amado os seus que estavam no mundo. Aí a informação ela é linda, porque diz, e amou-os até o fim. Perceba que João está nos dando informação de que tudo que vai acontecer no decorrer dessa narrativa desse capítulo 13 está ligada a essa verdade também. O Jesus que está conectado com o tempo, como eu disse, antenado com o tempo, mas o Jesus também que amou. Mas ele não diz amou e ficou no amor que teve um dia por essa turma que está aqui. Ele diz, os amou até o fim, porque este amor é o amor que tem continuidade. E é um amor, glória a Jesus, manifesto continuamente, diariamente, na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Porque é o amor que vai se revelando em mim e em você, na medida que a gente vai descobrindo Jesus, na medida que a gente vai descobrindo a graça de Jesus. Glória a Deus. Então o texto diz para a gente que ele os amou e amou-os até o fim. Você deveria digitar um glória a Deus aí. Por quê? Porque esse amor é um amor que não para com os... Eu vou dizer mais uma vez, tá? Esse amor, ele é o amor que não para com os dias que passam. Não é o amor que diminui na sua intensidade. Não é o amor que, não é o tipo de amor que esfria. Pode às vezes ser na gente, a gente precisa de renovação constante. Eu, você, nós, como homens e mulheres, a gente precisa de renovação constante e contínua na nossa existência e na nossa vida. Para que a gente se mantenha fervoroso, animado. Mas Jesus, o amor que ele teve, eu não sei se você recebe isso, ele continua tendo. Esse amor que revela perdão, misericórdia, que não deixa a santidade dele te matar nem me matar. Porque ele é santo. Ele é santo. Porque lembrando de Pedro, lá em Lucas, capítulo de número 5, quando Jesus entrou naquele barco de Pedro, e eles foram lá para o meio do mar, e diz a Bíblia que Jesus mandou Pedro jogar a rede lá, e ele já tinha passado ali um período, as coisas não tinham dado muito certo, e diz que houve um milagre ali. A rede se encheu de peixe, quase rasgava. Se pega aquela rede cheia de peixe e ele chama outros que estavam com seus barcos ali, inclusive João, e aí vai compartilhar daqueles peixes. Mas ele olha para Jesus e tem uma coisa que Pedro diz ali que mexe comigo, porque ele olha para Jesus e ele reconhece que quem fez aquele milagre está agindo naquela embarcação e fazendo aquele milagre. É muito incrível isso.
é alguém santo. E Pedro diz, eu não sou digno de ter o Senhor aqui nesse espaço do meu barco, não. Imagina na minha casa, nem, não. Saia daqui. Sua santidade me causa, sabe, vergonha do que eu sou, de saber que sou sendo santo que é, eu pecador que sou, duvidoso que sou, inquieto que sou, amargurado que sou, sanguíneo que eu sou. Ter o Senhor presente aqui, isso me causa umas coisas em mim. Então faça um favor, Jesus. Sai daqui do meu barco. Jesus olha para ele e diz, não tenha medo não, Pedro. Não tenha medo não. Oh, Jesus. Não tenha medo. Eu vou te fazer um pescador de homens daqui para frente. A Bíblia diz que quando eles voltaram, né, para a beira da praia, Pedro deixou o barco e seguiu a Jesus. Seguiu a Jesus. Mas esse amor de Jesus que eu estou falando é um amor que tem continuidade. É o amor que fez parte da sua experiência ontem. E é o amor que já está transbordando hoje. É o amor que alcançou você nesta manhã e que vai permanecer, sabe, transbordando à tarde. É um amor que não é limitado, é o amor que tem profundidade, é o amor que abre os teus olhos, é o amor que transforma, é o amor que altera, é o amor que modifica, é o amor que te faz ser melhor. É um amor que tem continuidade. Ele usa amor, e alguém diria, um dia, em uma época, em uma fase, em um tempo que eu orava muito, em um tempo que eu lia muito, em um tempo que eu buscava muito, em um tempo ele para e diz, ei. Antes de você pensar em mim, eu já te amava. Quando você passou a pensar em mim, eu continuei te amando. Você deixou algumas coisas que te tomarem conta da sua vida e deixou essas coisas ocuparem lugar na sua vida ao ponto de você pensar em tudo, menos em mim. Mas eu continuo te amando. Amou-os até o fim. Amou-os, aqui a ideia, até a cruz. Amou-os, e aí eu veria dessa forma, amou-os até a sua ressurreição, amou-os até a sua ascensão, amou-os até a sua coroação, continua amando, porque ele está como aquele que intercede diante do Pai. É um amor que tem continuidade, é o amor que não tem interrupções, é o amor que não para, é o amor que não cessa, é o amor que não se fecha e se encerra quando a gente fecha a Bíblia. Imagina, você leu, fechou, pronto. O amor de Deus está exposto para mim enquanto eu estou com a Bíblia aberta lendo. Você olhou, creu no que está na Bíblia, creu no Jesus da Bíblia. Esse amor salta daqui de dentro, te agarra e ele fixa. Fica fincado em você. E ele todo dia te convida para conhecer mais desse amor na palavra, mais desse amor. E aí você fecha o livro e vai viver esse amor todo dia, porque ele te amou e amou os seus discípulos até o fim. Mas tem uma terceira informação importante que João nos dá, e antes de narrar tudo que ele vai narrar, porque ele está dizendo aqui para a gente, com essas informações, eu repito para quem vai chegando aí, ele está dizendo para mim e para você nesse capítulo 13, que todas as ações de Jesus, nesse capítulo 13 aqui, tem a ver com essas informações que ele está dando. O Jesus antenado com o tempo, o Jesus que ama, mas não amou apenas, ele continua amando. Mas em terceiro lugar, tem a ver com isso aqui. Ó. Olhe para o texto, entre o verso 2 e 3. Diz assim,
E acabada a ceia, já tendo o diabo insinuado no coração de Judas Iscariote, filho de Simão que o traís, verso 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Olha que coisa impressionante. João está trazendo uma série de informações para a gente. E entre elas ele está dizendo, olha, vocês não pensem que Jesus foi pego de surpresa. Porque na convivência, na caminhada, no trajeto, na trajetória e na jornada durante 3 anos e meio, ele sempre esteve ciente de que havia um que iria trair. E olha, ele não se deixou levar por esse coração que acabou desencontrando-se com ele no trajeto do discipulado. Muito pelo contrário. Vocês querem saber como é que ele venceu e lidou com isso? Porque era uma pancada muito grande. O Judas era um cara de confiança de Jesus, ele era o tesoureiro dele. O Judas era o cara que fazia a agenda de Jesus e programava as coisas antes que Jesus chegasse a determinados lugares. O Judas era... Tem tanta informação que a gente podia passar aqui. Eu podia passar aqui sobre Judas. Tantas coisas. E aí vem a pancada, porque diz que 2 coisas. Primeiro, que o adversário de Deus, ele já havia insinuado no coração de Judas, enchido, influenciado, trabalhado, movido a alguma coisa para impulsioná-lo para tal coisa. Segundo, ele diz que o adversário havia insinuado Judas, aí diz, para que o traísse, é ele quem vai olhar para o próprio coração e dizer, eu vou negociar Jesus aqui. E o que é que ele faz? Ele vende Jesus. Então isso causaria um impacto muito grande, porque, vem cá, Judas, e observe que Jesus deixou claro para os discípulos dele, não é? Na ceia, mais na frente, ele diz, olha gente, aquele que mete a mão comigo no prato, eu estou falando aqui de gente da mesa, de gente da convivência, de gente do diálogo, de gente do abraço, de gente do beijo no rosto, de gente do amigo, amiga. Falando desse tipo de gente, da proximidade, que tem proximidade com o nosso coração. Jesus simplesmente sabendo disso. Agora, João, ele deixaria a gente suspenso, nervoso, com raiva, sabe, querendo pegar no pescoço de Judas. Se ele nos dissesse apenas que Judas abriu uma brecha para que o adversário enchesse o coração dele. E para que no momento que o adversário enchesse o coração dele, ele começasse a partir daí a agir para atrair Jesus. Mas não. João diz, ei, calma aí. Olhe para o verso 3. Jesus sabendo. E essa é a graça do Evangelho. É que Jesus sabe. Ele sabe desde o tempo, como diz lá em João, no capítulo 5, no verso de número 5, 6 e 7, de um homem que está ali paralisado, sem conseguir se movimentar. Ele não consegue se mover, ele não consegue se mover, ele não consegue chegar, ele não consegue alcançar, ele não consegue obter o que ele quer. Até simplesmente saber do que no coração abriu uma brecha e foi sendo alguém que foi tendo seu coração e a sua mente sendo tomada por um sentimento de que dá para negociar Jesus. Dá para negociar Jesus.
que é o que aconteceu com Judas. E aqui não, as coisas vão tomar um outro caminho. Porque na narrativa de João, João diz, olha, tudo que ele vai fazer aqui tem a ver com isso, hein? Tem a ver com o tempo. Tem a ver com o amor dele. E tem a ver, em terceiro lugar, com o fato dele saber. Saber o quê? Saber que tudo isso tinha que acontecer. E que tudo isso ia acontecer, e que tudo isso ia acontecer através de alguém. Ele saber que seria traído, mas também tem a ver com o que ele sabia. Sabia de quê? Aí João diz, no verso de número 3, que o Pai... E é aqui que eu quero que você pare só um segundo. Parou? Pronto, a gente já pode continuar. Porque a gente tem dificuldade de assimilar isso aqui. O Pai envolvido nas entrelinhas das traições que sofremos na vida. O Pai, glória a Jesus, envolvido nos desencontros que nós sofremos da vida. Quantas coisas você já sofreu? Quantas decepções, quantas frustrações, quantos relacionamentos que você abriu as portas, colocou gente na mesa e tudo, e o impacto foi muito grande na sua vida porque essas pessoas agiram maldosamente para com você. Como ver o Pai nas entrelinhas dessas dores? É ver dessa forma aqui, ó. Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Você tem duas opções. É o que ele está nos ensinando. A primeira opção é encerrar a sua história na traição do Judas. Ou ver a traição como parte de algo muito maior que foi depositado nas suas mãos. Porque você pode ter um olhar de que diz assim, ó, ei, você pode ter um olhar que diz assim, ó, acabou para mim, essa traição foi demais, esses desencontros foram demais, as coisas que eu enfrentei, que eu passei, que eu lidei, acabaram comigo, mexeram com a minha existência, me tornaram uma mulher fria, um homem frio, indiferente a qualquer sonho, a qualquer possibilidade de sonhar. Aqui você tem essa forma de ver, amarga, triste, entregue às feridas, às dores. Mas você também pode olhar com outro olhar. E este outro olhar começa aqui, entendendo que o Pai depositou todas. A traição talvez seja uma delas. Olha, Deus confiou que você vencerá a ferida causada por esse desencontro miserável vivido com Judas. O Pai depositou essa confiança em você, mas ele não depositou só isso. Ele diz, no plural, todas as coisas. Aqui se traz a ideia de que tem mais. Mais o que, pastor? Mais frustração, mais decepção? Não, existe algo aqui de bênção. Que a traição aqui, a decepção aqui, a ferida aqui, a dor aqui é só um detalhe. Eu estou falando com alguém nessa manhã. Os desencontros sofridos, as pancadas levadas, as coisas tiradas, o que fechou, o que quebrou, o que deixou de ser, o que deixou de estar. Isso é apenas um detalhe, é uma vírgula, é uma parte. Tem algo de Deus na história da sua vida que há de se manifestar no caminho.
Mas para isso você precisa decidir no coração. Se você é alguém que vai ser movido apenas por esse capítulo onde está inserido Judas na sua vida, ou se você vai ver todas as coisas como parte da dimensão de Deus e das coisas que Deus ainda amplamente vai revelar com potência e potencialidade, com dons, com graça, com carisma, com tantas outras coisas que Deus confiará, que Deus compartilhará, que Deus doará, que Deus entrega nas suas mãos. Então João para e olha para mim e para você. Vamos pensar que João está falando com a gente nesse exato momento. Ele diz, gente, atenta bem para isso. Meus filhinhos, minhas filhinhas, tudo que Jesus vai fazer daqui para frente quanto aos ensinos que ele dá aos discípulos tem a ver com essas 3 convicções. O tempo do meu Pai vai chegar. Eu amo e fui chamado para amar até o fim. Fui gerado para amar até o fim. E terceiro, os capítulos amargos e as providências amargas de Deus, elas não são o tudo. Porque acima disso, existe todas as coisas. E todas elas o Pai tem reservado. E Ele confia às minhas mãos. Porque Ele sabe, porque aqui fala da resistência, da capacidade de aguentar, de suportar e de lidar. Tem uma coisa que na década de 90 me chamava a atenção quando eu assistia um determinado filme, que era da década, havia iniciado na década de 80, se me falha a memória, e que na década de 90 passava constantemente. Chamava-se Rock, o filme. Era as palavras que o Rock citava. E ele citou inclusive para alguém que veio a ser, na série do Creed aí, um discípulo seu, coloquemos assim. A questão é o quanto você aguenta e suporta apanhar. Essa era a coisa que a gente via e era pancada, pancada, e quase sempre era assim. Parece que vai perder, parece que está tudo acabado, parece que terminou e daqui a pouco havia uma reviravolta, uma superação. Mas a questão era o quanto se aguentava apanhar, o quanto se suportava apanhar, o quanto se suportava apanhar, o quanto se suportava as dores, as tristezas. Então esse capítulo fala disso, dessa, sabe, capacidade que Jesus tem de aguentar as coisas. Então João está dizendo para a gente, olha gente, sabe, tudo que ele vai fazer tem a ver com isso aqui. Então quando você tem isso em mente, você vai ler o capítulo 13 de João e você não vai ficar tão assustado, até porque é a primeira vez que você vê Deus de joelho diante do homem. Isso demora a cair a ficha. Né? Demora a cair a ficha. Mas Jesus está aqui. O texto diz que ele está vivenciando um momento de ceia com os discípulos. Então ele ciente dessas coisas, ligado com essas coisas, envolvido com tudo que João informou, a gente começa a compreender o que ele vai fazer. Porque nessa ceia, ele dá uma olhada para todo mundo que está ali, e a Bíblia diz assim, levantou-se da ceia. E fez o que seria comum ser feito naqueles dias na Palestina. Porque era algo que o anfitrião particularmente ofereceria para quem está chegando com os pés cheios de poeira, com o rosto suado. Servos que servissem ao ponto de lavar as mãos, passar uma aguinha no rosto, enxugar, ir aos pés e lavar. Era algo que está ligado à cultura, que fazia parte.
Aí você olha para o texto e percebe que Jesus entrou, Jesus chegou, Jesus está. E a narrativa não dá nenhuma ênfase de que houve isso por parte de alguém com relação a ele. Inclusive, quando houve aquela situação em que Jesus estava num jantar e chegou aquela mulher lá e tudo, fez aquele ato incrível diante de Jesus, e alguém disse, se Jesus soubesse nos pensamentos, né, quem é essa aí, ele não aceitaria o que ela está fazendo. Aí Jesus vai e diz, olha, vocês me viram entrar aqui, ninguém me beijou, ninguém me acolheu assim, ninguém me abraçou, ninguém fez nada do que ela fez aqui. E geralmente é isso. É uma coisa impressionante como as mulheres têm esse prazer de fazer isso para Jesus. Impressionante. Eu sei que tem muito a ver com o que a mulher é em si. Mas às vezes a gente sabe, Jesus, senta aqui, ó, já preparei a mesa, tá tudo beleza, Jesus? Jesus olhando para a cara da gente e dizendo, cara, você organizou tudo muito bem, programou tudo muito bem, o churrasco é legal, a festa é legal, a estrutura é legal, as cadeiras, tá tudo legal aí, religiosamente falando. Mas está faltando fogo, está faltando paixão, está faltando lágrima, está faltando algo. E é justamente a mulher que vai trazer isso que está faltando para dentro da sala. Eu acho que alguém está pegando. Jesus está num ambiente onde ele não teve isso. Então, o que ele não teve, ele começa a mostrar que é possível dar, oferecer. Lavaram meus pés aqui? Não. Há alguma iniciativa dos discípulos aqui? Também não. E o que é que há aqui? O que há aqui? Nada mais, nada menos do que o que a gente vê aqui. E o que é que a gente vê aqui? Jesus oferecendo o que não deram. A Bíblia diz, levantou-se da ceia. Aí diz assim, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Aí diz o texto assim, depois deitou água numa bacia. Então, só de Jesus sair da cadeira já era o suficiente. Jesus tirar as vestes. Perceba as ações dele, tudo por causa da informação que João deu acima. Lembre-se disso. Saiu da cadeira, pegou as vestes e disse, vou trocar minhas vestes pela toalha. Aí para. Diz o texto, vai lá, deve ter encontrado algum tipo de recipiente, alguma vasilha ali e pega ali alguma vasilha pequena, vai naquela maior, tira a água e vai enchendo. A gente está contextualizando aqui, vai enchendo uma bacia. Pense na bacia com a ideia que você tem nesses dias mesmo, não tem problema nenhum. A questão é que ele encheu um vasilhame, algo de água. Mas ele encheu. Os discípulos estão na mesa olhando para ele e ele enchendo. Eu penso que ele olha para cada um, ele disse, para aquele ali, um tanto de água. Mas aquele outro precisa um pouquinho mais. Aí ele dá uma olhada para os pés do outro e diz, para aquele terceiro ali um pouquinho mais de água. Se aquele ali eu vou gastar um pouquinho menos. E vai derramando. Olha para o outro e esse aqui eu vou gastar um pouquinho mais de água. E vai enchendo. Aí ele enche aquela vasilha, leva até onde estão esses homens. O texto diz.
que ele vai ao chão, saiu da cadeira, trocou a vestimenta pela toalha, encheu um vasilhame de água em terceiro lugar. Em quarto lugar, diz, ele foi ao chão. E diz o texto que fez isso, o verso do número 5. Começou a lavar os pés aos discípulos dele. E os discípulos ficaram ali olhando para ele. E ele está lá. Aí diz a Bíblia, lavava, enxugava com a toalha que estava cingindo. Aí você olha para o texto e diz, Jesus, que é isso? O Senhor no chão, o Senhor nos pés, o Senhor diante de... Não, é o contrário. Ele olha e diz, não, isso tem que acontecer, tem que ser assim. Mas o Senhor é o Deus encarnado, ele diz, é isso mesmo que eu quero que vocês entendam. Eu quero vocês sabendo sair do lugar que está. Sabendo oferecer o que ninguém te deu. Tem alguém pegando. Eu quero vocês assim. Sendo capazes de lidar na mesa com gente que vocês estão conscientes que serão ingratos com vocês e mesmo assim vocês liberam água. É sério. Eu penso Jesus olhando e dizendo, eu quero que vocês entendam isso, que nem sempre se produz quando se está de cabeça erguida e de pescoço erguido. Às vezes, quando você vai ao chão, você produz mais. Deitou água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, a enxugá-lo com a toalha, e diz a Bíblia assim, que ele aproximou-se, e aqui eu gosto disso, é muito importante levar isso em consideração, porque o texto diz assim, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e aí pare um pouco. Porque a Bíblia poderia dizer assim, aproximou-se de um dos seus discípulos. Acabou aí, já estava bom demais a informação. E aproximou-se entre os seus discípulos de um deles que tinha tal deficiência, ou que agia de tal forma, ou que era assim, ou era assado, ou que tinha essa característica, e poderia falar. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque se você olhar, por exemplo, para o capítulo 12 de João, no verso de número 4, João tem essa forma de escrever. Ele faz menção, por exemplo, se o discípulo que Jesus amava, ele dá um destaque. No capítulo 12, verso 4, aqui, o texto diz, então um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo. Aí ele vai dar um outro detalhe, quer ver? Observe aí no verso de número 6. Ora, e Judas não falou tal coisa pelo cuidado que tinha com os pobres, mas porque era ladrão. Ele vai fazer questão de dar detalhe. No capítulo 13 não faz isso. Ele, em vez de fazer isso, ele dá voz a Pedro na história. Ele está trazendo a narrativa e está dizendo, na hora que Jesus fez essas coisas, que começou a comunicar individualmente, pessoalmente, coletivamente também ao mesmo tempo aos discípulos, essas verdades que eu citei anteriormente para vocês aqui, Pedro decidiu falar. Aí Pedro diz, Senhor, tu me lavas-me a mim. Aí o texto diz, e Jesus lhe disse, ou Jesus disse-lhe, o que eu faço. Aleluia.
não sabes tu agora, mas o saberás depois. Porque para as ações de Jesus existem respostas para depois. Depois que alguém se sente incomodado com a ação, depois que algumas coisas são feitas, depois que algumas coisas são vividas, existe alguma coisa para depois. Como resposta, como esclarecimento, como discernimento e percepção. Há algo para depois. Que só vai perceber quem, de alguma forma, se jogou em Jesus. Porque só quem se joga, eu estou falando quem se joga porque Pedro diz, tu me lavas. Mas quem se joga deixa. E tem vários pés que já eu vou dizer aqui de novo, tem vários pés que já foram lavados e você não percebe ninguém falando nada. Aí Pedro vai falar, e quando Pedro vai falar, Pedro coloca isso de uma forma muito pesada. Porque ele diz, Senhor, tu me lava. É isso. O Senhor me lavando. E Jesus olhando para a cara dele. E dizendo o seguinte, se eu não fizer agora, você vai sentir falta depois. Mas se eu fizer agora, e você não entende, aceite pela fé o que não entende, e saberás depois. Eu estou falando com alguém essa manhã aqui. Estou falando com alguém nesta manhã. Estou sentindo fortemente a presença de Jesus. Estou falando com alguém nesta manhã. O texto diz que Pedro deu um grito lá no verso 8 e disse, nunca me lavarás os pés. Aí Jesus, Pedro, eu sei que você gosta de estar comigo. Jesus, eu sou assim deficiente, eu tenho minhas atitudes precipitadas, mas o Senhor sabe que eu gosto mesmo de estar com o Senhor. Pois bem, Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Sabe por quê, Pedro? Porque você vai precisar sair da cadeira como eu estou saindo. Pedro, quando não te oferecerem, é você quem vai ter que oferecer mesmo não sendo alvo do que alguém compartilhou. Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Vai ter momento que você vai precisar ir ao chão, Pedro. Ai. Oh, meu Deus. Vai ter momentos que você vai precisar lavar os pés. Pedro, oi. Vai ter momentos, Pedro, que você vai precisar, e muito, Pedro, lidar com o que você não entende. E eu vou te dizer novamente, o que você não entende, aceita por fé. Deus sabe o que faz. Então, nessa hora que Jesus fala isso, espera aí, Jesus, o Senhor está me dizendo que eu, como teu discípulo, eu não vou ter parte contigo? Ele disse, Pedro. Não, Jesus, eu quero ter parte contigo, então deixa eu lavar. Mas Jesus, o Senhor vai mexer na minha poeira. Eu disse, O Senhor vai tocar na minha poeira. Essa poeirinha que eu adquiri no caminho, Jesus, não faz isso. Jesus, essa poeirinha. Eu vim caminhando, aconteceu. Mas eu preciso lavar. Eu preciso deixar você um homem sem poeira nos pés, Pedro.
Eu preciso fazer de você um discípulo sem poeira nos pés. Você está desejando que eu faça isso? Ou quer ser conhecido por aí como apenas o Pedro e não o Pedro discípulo de Jesus? Então é o seguinte, já que o Senhor está me colocando sob essas condições, então é o seguinte, tá aí, veja aí. Verso de número 9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Não só os pés, mas também, vou repetir, as mãos e a cabeça. Aí Jesus diz para ele assim: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo ele está limpo. Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. O que é? Já caiu água sobre você o suficiente para lavar a cabeça, para lavar as mãos. Seus pensamentos já não são os mesmos. E os seus atos já são um pouquinho diferentes do tempo que eu lhe conheci. É, Jesus? É. Então, Pedro, agora sabe o que é que falta? Só continuar lavando os pés. Porque a poeira, ela te pega no caminho. Mas se eu lavar, você vai ter sempre uma nova ousadia para o caminho, uma nova fé para o caminho, uma nova esperança para o caminho. Você vai estar com sua fé renovada, melhor dizendo, para o caminho. E você vai seguir o seu trajeto no caminho com maior coragem, ousadia e convicção. Então não me peça para voltar, porque você já tem água demais que caiu sobre você. E foi Jesus, foi e lavou a cabeça, lavou a mão, lavou a cabeça, lavou a mão. O que só falta agora é continuar lavando os pés. Pedro, tu já estás lavado. Até porque, lembra que você teve revelação, Pedro? Eu disse que não foi a carne nem o sangue que te revelou? Pronto, Pedro. Foi revelação sem poeira. Foi uma revelação sem poeira. Pois agora eu vou te fazer viver mais dessa revelação e dessas coisas. Mas para isso, deixa eu ir lá para o finalzinho, para os pés. Porque no demais, todas as outras coisas, você já está lavado. E é, Jesus, é. Então tá certo, Jesus. Faz o que tu queres fazer. Aí Jesus olha e diz assim, encerrando: quem está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Vós estáis limpos, mas não todos. Porque aqui, Judas já tinha comprometido o coração dele. Só que Jesus olha para ele e diz assim: ei, guardem isso. Na visão do meu Pai, Ele sabe quem é lavado e quem não é. E eu vou dizer uma coisa a vocês: nem todos estão, mas vocês estão lavados. E se vocês estão lavados, vocês não precisam
temer a nada, porque a água que alcança os pés é a revelação da graça para o caminho. E onde a graça abundante, sempre haverá perdão, reconciliação, sempre haverá vida, abraço, toque, amor, compaixão de Deus. Que o Senhor aplique essa simples palavra ao seu coração e que você, olhando para Jesus, entenda. Tudo o Pai está envolvido e Ele está te conduzindo sempre para um caminho onde você vai olhar e dizer: meus pés estão limpos, eu posso seguir adiante. Que Deus te dê força para ir até o final, debaixo do amor dEle, do tempo dEle. E ainda que tendo, essas contrariedades e estes desencontros da vida com Judas, você possa sempre caminhar dizendo: o Pai depositou todas as coisas nessas mãos de Jesus, para que eu pudesse entender que é possível vencer tudo aquilo que eu tenho que vencer. Esta é a palavra do Evangelho de Jesus para o seu coração nesta manhã. Que Deus te faça alguém com os pés limpos para ir mais longe no caminho, porque eu sei que Ele vai te ajudar a chegar mais longe. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra e pelos ensinos que ela sempre nos traz. Nós não somos nada e dependemos de ti para tudo. Continua alcançando, tocando, agindo e operando sobre a nossa existência, sobre a nossa vida. Tu sabes o quanto nós amamos e respeitamos o Espírito Santo do Senhor. Nos ajude. Nos ajude a vivermos em comunhão profunda com Jesus pelo teu Espírito Santo. E ajude-nos a avançarmos sem medo, porque eu sei que a água que já nos alcançou uma vez, ela está disponível para os nossos pés. Obrigado por termos dessa água sobre nós, sobre os nossos pensamentos, sobre as obras das nossas mãos e sobre tudo mais. Muito obrigado por nos amar, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e eu sei vai continuar fazendo. Abraça cada um e que eles recebam alívio das cargas, alívio das culpas, alívio do pânico, alívio do medo, que eles possam estar debaixo da tua proteção hoje e sempre, para a glória de Jesus, para o louvor do nome de Jesus. Que eles aprendam essas lições do teu Filho Jesus. Porque a gente muitas vezes só quer oferecer quando nos foi oferecido. Mas ajuda-nos a levantarmos da cadeira e irmos até o chão para sermos esses agentes da graça, dizendo todo dia: meus pés estão limpos, eu vou avançar no caminho. Nada para o teu filho, nada para a tua filha, nada impede o teu filho, nada impede a tua filha nesta caminhada. Quantas coisas estão vindo e têm vindo para parar os pés da Érica, a missionária Érica, mas que não vão conseguir pará-la, porque tu vais levar os pés dela. Ele me viu tu vais levar os pés dela adiante. E eu sei que ela vai chegar com os pés dizendo: tem água para as poeiras
que o caminho traz aos meus pés, mas eu vou estar sempre avançando, 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 avançando no tempo do Pai, nos planos do Pai, no amor do Pai. E mi voi vai esemi, ununiati ambi meniende iovasio. Ergiasti a mia noiva e a semia de que me nova nasce. Oh, meu Deus, continua cuidando dos Pedros e dos muitos que estão à mesa, querendo vencer todo dia e dizendo em Jesus eu posso. Porque o teu filho nos fala nesse texto de humildade e simplicidade. O teu filho nos fala de comunhão nesse texto. O teu filho Jesus, ó Pai, nos fala o que é ser pleno. É ser agente de graça para que o outro, através do que fazemos, esteja limpo. Glorifica o teu nome em nós e por nós. Continua cuidando de todos. Desde a irmã Alessandra, a irmã Fernanda, a irmã Luciana, tantas outras pessoas, a irmã Jeana, a irmã Danda e tantos mais, pastor Gilvan, pastor Eliane, a família. Cuida de cada um e de cada uma das pessoas que, ligadas ao coração deles precisam, Senhor, da tua graça. Faz coisas grandes. Eu oro nesse dia, Pai, abençoando a vida da Laura Stephanie, que está completando seus 14 anos hoje. Estende a tua mão e continua abençoando, fortalecendo e limpando os seus pés para que no caminho ela sempre tenha, Pai, ousadia, fé, coragem e vença todo e qualquer desafio do caminho, sabendo que no Senhor sempre haverá novas possibilidades, novos encontros, novas oportunidades. Ah, meu Deus, ajuda-nos. Lava-nos os pés todo dia. Tira a poeira. Porque a gente quer ir até o fim amando. Queremos aprender com Jesus a irmos até o fim. Por isso eu te peço uma bênção sobre todos nós. Em especial sobre a tua filhinha. Cuida, Senhor, de cada um de nós, para a tua glória, Senhor, e para o teu louvor. Que seja assim, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Oh, meu rei, o vor que a danha vacio, eleriori de mi benudi o rei, me benedicando mi nova da cando mi naracio, elebre mi noio do como ti acior, eshen menia yadaya fandi o rei evas. Ele que me no comutio comantia semia fa, eu não que me manutias. Obrigado, Espírito de Jesus, por tudo que tu tens nos proporcionado. Continua abençoando os teus filhos e as tuas filhas. Continua erguendo, continua ungindo, continua enchendo de graça. Para a glória do teu nome. Para o louvor do teu nome. Tira a poeira dos pés dos teus filhos hoje. Há muito caminho, há muita coisa boa para se viver. E eu sei que os teus filhos viverão
e cada um de nós viveremos as coisas boas que tu tens. Que seja assim, meu Deus, no nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Jesus, glória a Jesus. Deus abençoe a todos que estiveram conosco até agora, durante aí 1 hora e quase 30 minutos. Deus abençoe você, que a palavra de Deus continue sendo alimento para a sua vida e que você continue crescendo sempre na comunhão com Jesus, porque Ele é bom e Ele está com você. Que Deus te abençoe e te dê alívio, te dê paz, que seu dia ainda seja de bênção, que essa semana seja uma semana linda, muito abençoada na sua vida. Obrigado a todos que estiveram ontem participando do culto da família à noite, também aqui, foi muito bom e tem sido muito bom. E vamos continuar sempre online, conectados aqui, e aqueles que se sentem acolhidos, amparados no nosso coração pastoral, sintam-se abraçados por nós, estamos sempre à disposição para te ajudar em oração naquilo que você precisa, tá bom? Deus abençoe, que a paz de Jesus esteja com você, que você tenha uma semana feliz com a sua família, mas acima de tudo uma semana de profundidade na relação com Jesus, porque daí todas as outras coisas vão fluir. A poeira já está sendo tirada. Avance no caminho cheio de esperança e de fé, porque Deus é bom e está cuidando de você. Um beijo a todos. A paz do Senhor Jesus.